Galerinha, o negócio é o seguinte. Essa parte aí é uma revisão do ano passado, mas é fundamental que a gente, né, alerte vocês de todos os detalhes sobre a matéria. Claro que eu não vou fazer com tanto carinho, primeiro explicar que a Challenger explodiu porque o cara errou o tamanho da borrachinha que veda o tubo de nitrogênio líquido, porque estava um pouco mais frio do que o esperado no dia do lançamento, e aí $1 bilhão se queimou, 8 vidas se perderam, ou mais, não lembro exatamente. Né? Não adianta lembrar que estradas de ferro de milhões em dólares ou reais, se tu preferir, foram gastos porque o cara não projetou o espaço entre os trilhos para o verão tão intenso que deu. E aí os trilhos, ao se dilatarem demasiadamente, destruíram a estrada de ferro. Alguns de vocês já devem ter perdido alguns azulejos da parede do chão da casa de vocês porque o pedreiro não colocou o rejunte flexível no tamanho adequado que o engenheiro projetou, certo? Esses eventos que nós vimos, ou o próprio Concorde, aquele único avião supersônico comercial que existia, certo? Que voava a 60 mil pés, que voava numa situação que mesmo ao meio-dia, voando naquele avião que podia ver as estrelas e ver a curvatura da Terra, aquele avião que voava acima da velocidade do som, ele chegava a crescer 20 centímetros em voo, devido ao aquecimento, né, que a fuselagem sofria com atrito, apesar de estar numa altura muito maior que a dos outros aviões, ou seja, uma região onde o ar atmosférico é muito mais gelado. Mesmo assim, o atrito era tamanho que, botando a mão na janela, tu percebia quão quente estava. Num avião normal, tu percebe que a janela fica quente também, só que não tão quente quanto a do Concorde. E poderia passar aqui, dando mais exemplos de dilatação térmica. Os parafusos das usinas nucleares, por exemplo, né, a carcaça da turbina da usina nuclear, ela é presa com parafusos, cada parafuso de uns 15 quilos, e esses parafusos só podem ser apertados e soltos quando aquecidos com maçarico. Depois que ele esfriou, ele encolhe e se prende no eixo de tal forma que é impossível retirá-lo. Né? Então, a gente usa isso na indústria, dilatação térmica, em vários aspectos. Não sei se eu citei para vocês também, aquele famoso parafuso que une as duas partes do Learjet, né, o jatinho dos famosos aí, aquele parafuso, que é o principal parafuso que segura a fuselagem do avião, ele chega resfriado a menos 194 graus Celsius da fábrica, e o engenheiro tem 12 segundos para instalar esse parafuso na fuselagem, porque depois de 12 segundos ele aquece, dilata e fica emperrado propositalmente para nunca mais ser retirado, certo? Para não ter perigo de ele afrouxar, por exemplo, devido às vibrações, se o avião se desmontar em pleno voo, como muito já aconteceu com outros, certo? Então tu vê, né, na indústria a gente usa a dilatação térmica a nosso favor, a gente tem que ter cuidados com a dilatação térmica porque ela pode gerar problemas graves nas estruturas. Por que os corpos dilatam então? Primeira coisa, né, por que os corpos dilatam? Depois, do que depende essa dilatação? São duas perguntas chaves. Por que mesmo que os corpos dilatam? Isso, pois temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então um corpo com maior temperatura tem suas moléculas mais agitadas, e moléculas mais agitadas ocupam mais espaço. Então é essa a explicação. Os corpos dilatam, pois com maior temperatura suas moléculas vibram mais, ocupando mais espaço. Simples assim. Então quem lembra o que é a temperatura acaba já sabendo a resposta, o motivo para a dilatação térmica. Quais fatores interferem, então, na dilatação térmica? Seria a segunda resposta importante que a gente tem. São 3 fatores apenas. O material que eu estou aquecendo, cada molécula reage à temperatura de uma maneira diferente, cada átomo tem a sua característica de dilatação, então o material. Bacana! É muito comum o aluno levantar a hipótese do meio, e é verdade, poxa, né? Dilatar um material lá no fundo do mar, dilatar um material aqui na superfície da Terra, devido à pressão em volta, vai ter diminutas mudanças. Mas essas mudanças são desprezíveis. Essas mudanças só seriam levadas em consideração num curso de engenharia mais aprofundado. Então aqui a gente não precisa se preocupar em que lugar a coisa vai dilatar. A gente sempre vai considerar que ela está dilatando na pressão atmosférica, né, no nível do mar. Portanto, beleza? Mas parabéns, garoto. Realmente, do ponto de vista da engenharia, tem que saber aonde que vai ocorrer essa dilatação. Parabéns. Mas aqui nós vamos desprezar esse efeito. Material, o que mais? Claro, se a dilatação térmica é a temperatura, mas cuidado, não é a temperatura que interessa.
é a variação de temperatura, porque eu estou buscando uma mudança de tamanho, né? Então é a mudança de temperatura que gera a mudança de tamanho. Mas parabéns, a variação de temperatura, mais um aspecto. Um átomo só é aquecido, quase isso. Um átomo só é aquecido, então ele dilata equivalente a um átomo. Dois átomos um do lado do outro são aquecidos, dilata o dobro comparado com um átomo só, porque cada átomo dilata um pouquinho. Ou seja, a quantidade de átomos que tu tem no começo interfere na dilatação. E já que a quantidade de átomos está relacionada com a massa, dá para dizer que a massa interfere. A gente só não vai afirmar que a massa interfere porque às vezes tu vai ter objetos de massas iguais, mas como as dimensões são diferentes, vai dilatar diferente em cada dimensão. Por isso que a gente prefere falar que é a dimensão inicial que importa. Mas a massa está relacionada. Parabéns. Então a gente sabe que dilata porque a temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. E moléculas mais agitadas ocupam mais espaço. E nós sabemos que as três coisas que interferem na dilatação são variação de temperatura, tipo de material e quantidade inicial de matéria, quantidade inicial de átomos. Bom, sabendo disso, nós podemos agora relembrar como é que é a fórmula para calcular o quanto uma barra dilata num dos seus tamanhos, qual é o cálculo que se faz para calcular a área que um azulejo, por exemplo, cresce ao ser aquecido. Então observem que numa das situações eu quero saber a área que aumentou, na outra situação eu só quero saber o quanto ele cresceu numa única dimensão. Ou imaginando um cubinho, se eu aquecer esse cubinho, ele vai se transformar num cubinho um pouquinho maior e eu quero saber que volume foi esse que ele aumentou. Qual foi o volume que cresceu? Na verdade, parabéns, todos esses aí eu poderia chamar de L o tamanho final, de L0 o tamanho inicial e dizer que é ΔL, final menos inicial. Parabéns. Eu posso dizer que a variação superficial é ΔS, S menos S0. Eu posso dizer... Parabéns. Posso dizer que a variação volumétrica é o volume final menos inicial. Porém, se eu fosse usar só esses detalhes, eu não precisaria fazer nenhuma previsão. Eu vou lá na prática e meço o quanto o cara cresceu, mas o objetivo da física é diferente. O objetivo da física é que tu possa prever... que possa prever qual é a dilatação sem esperar ela acontecer. Eu quero descobrir qual é o ΔS sem fazer final menos inicial. Essa é a ideia. Mas parabéns, primeira noção importante é isso, lembrar que uma variação é o final menos o inicial. Outra coisa legal de lembrar, os átomos são volumétricos, porra. A natureza é volumétrica. A natureza, quando a gente vai lá e imagina uma linha, isso é uma criação humana maluca, não existe linha na natureza. Há uma superfície. Não existe superfície na natureza. Como não? Isso daqui é uma superfície. Pois é, mas quando eu penso nessa superfície, eu penso ela como algo sem espessura e os objetos todos têm espessura. O que eu estou querendo te dizer é que embora toda dilatação real seja volumétrica, eu às vezes ignoro, eu não estou querendo saber o quanto vai dilatar em todas as direções, eu só quero saber para lá quanto vai crescer. Por isso que eu faço uma dilatação linear, certo? Embora a natureza seja volumétrica. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, como é que eu ajo para calcular uma dilatação linear sem fazer final menos inicial? Como eu sei que a dilatação depende do tamanho inicial, depende do material e depende da variação de temperatura, eu sei que a dilatação é diretamente proporcional ao tamanho inicial, é diretamente proporcional à característica do material e é diretamente proporcional à variação de temperatura, eu posso montar uma formulazinha bonitinha dessa para matar a charada. E aí eu queria que tu olhasse para essa fórmula e colasse para achar o ΔS. S0, alfa, beta, a segunda letra do alfabeto, vezes ΔT. Simples assim, a fórmula da dilatação superficial. E agora volumétrica. ΔV, claro, gama, alfa, beta, gama, ΔT. O mais importante de perceber é que não interessa que dilatação vai calcular, a maneira de proceder é a mesma. Tens que saber o tamanho inicial, a superfície inicial ou o volume inicial, tens que saber a variação de temperatura e o perigo agora é o alfa, beta e gama. Porque alfa, beta e gama não são iguais, eles mudam e faz sentido mudar. Alguém lembra qual é a relação entre alfa, beta e gama?
O beta... É 2 vezes maior que o... Isso, e olha ali, ó, botei porque não é exato isso, é uma ótima aproximação, super segura de ser usada, mas se for uma engenharia de alto nível, é importante fazer um estudo mais específico sobre isso. Gama, aproximadamente o triplo do alfa. Pode pensar, já que uma superfície tem 2 dimensões comparado com uma linha, eu multiplico por 2 para corrigir isso. Já que um volume tem 3 dimensões comparado com a linear, que é uma dimensão só, 3 vezes. Pois não. Pode falar que então o gama é 1,5 maior que o beta. Legal, eu poderia unir essas duas fórmulas para achar uma relação entre o beta e o gama, né? Para fazer isso de uma maneira bem prática, os livros fazem assim, ó, alfa dividido por 1 é aproximadamente beta dividido por 2, que é aproximadamente gama dividido por... Aí pode já fazer a relação aqui bonitinho, ó, certo? Está dividido, passa... Então 3 beta sobre 2 é aproximadamente igual ao gama. Portanto, o gama é aproximadamente 1,5 beta. Parabéns pela tua observação. Tem um monte de questão de vestibular que cobra isso. Então, sendo que tu levantou isso, já vai ficar mais fácil. Muito bom. Galerinha, lembrando desses detalhes, lembrando das formuletas, se o cara der uma praticada, parte de cálculo já não vai ser pego no vestibular, já não vai ter sacanagem pra cima de ti. E aí é claro, né, cara, tem questões mais elaboradas que exigem realmente um refinamento de raciocínio para o cara matar a questão, mas como sempre a gente primeiro tem que cuidar com o básico. Outra coisa que eu quero comentar antes de fazer um exemplo para vocês. A unidade desses caras, alfa, beta e gama, essa unidade pode confundir a galera, por isso vamos fazer uma análise dimensional, lembra? Vou pegar, qual é a unidade de variação de comprimento no sistema internacional? Comprimento é uma distância, né? Um metro é uma boa medida. L0 é um comprimento, metro também, né? Sistema internacional. O alfa eu quero discutir com vocês qual é a unidade dele. E o ΔT, variação de temperatura, pode ser Kelvin ou grau Celsius nesse caso. Embora Kelvin seja sistema internacional, variações medidas em Kelvin e Celsius dão igual, lembra? E aí tá multiplicando, passa, vai ficar metro que divide metro grau Celsius. Essa é a unidade do alfa. Como metro dividido por metro dá 1, fica 1 sobre grau Celsius. Como é esquisito chamar de 1 sobre grau Celsius, ou por grau Celsius, né, a gente chama de grau Celsius elevado a menos 1. Então não se espanta quando a unidade do alfa aparecer lá. Ah, detalhe, esse alfa é um número grande ou pequeno, vocês lembram? Pequeno. Bem pequeno, tanto que os objetos do dia a dia dilatam e tu nem percebe que eles dilataram, ó. Então esse é um alfa clássico, ó, 2 vezes 10 na menos 5. Caramba, é bem pequeno. Por isso que o cara tá com febre e tu não olha pra cima. Ó, meu Deus, que febrão, né? Porque o cara dilatou e ficou grande. Ele até cresceu alguns milímetros, certo? Ou menos de 1 milímetro. Mas tu não percebe. Tu não percebe do inverno pro verão que a tua casa tá maior, que os quartos estão com maior volume, né? A gente não percebe porque é muito diminuto. Para que a dilatação fique... Meu Deus, olha lá como dilatou. Precisa pegar um pedaço de metal, né? E deixar ele esquentar até ficar rubro. E se tiver alguma referência aí tu vai ver, poxa, o negócio cresceu. É porque a olho nu a gente não consegue perceber essas variações. Uma, então, maneira de tu lembrar que alfa, beta e gama são números pequenininhos. Mesmo o beta, né, sendo o triplo do alfa, se eu multiplicar isso aqui por 3 vai ficar 6 vezes 10 na menos 5. Continua sendo um número bem pequeno. Concordam comigo? Certo? Isso, então, bacana lembrar. Se aqui é o alfa da bosta de vaca, o gama da bosta de vaca fica 6 vezes 10 na menos 5. Nada demais. E agora vamos lá, agora que eu reativei essas ideias na cabeça de vocês, vamos fazer um exemplo. Cara, essa vale até a pena tu pegar a aula do ano passado, ver quanto tempo nós gastamos falando e filosofando e dando exemplos bem bonitinho e tal, e o tempo que a gente gastou agora para ter essa aula. Né? Nem se compara, meu querido. Ou seja, não, se ano passado tu não teve mais calma de trabalhar com isso, não é nessa aula que, entendi a dilatação. É mais uma revisão rápida e cair em cima dos exercícios. Muito bem. Os exemplos de dilatação são, né, os mais diversos. Quando eu lembrar de mais algum interessante, eu trago para vocês. Por exemplo, né, sei lá, a Torre Eiffel, se eu não me engano, eu fiz o cálculo uma vez. Eu falava que eram uns 30 centímetros que ela crescia do inverno para o verão, mas depois eu calculei e deu uns 14, se eu não me engano. Né, então tu vê uma torre grande de aço, ela pega o inverno francês e o verão francês, pega a diferença de temperatura, né, joga lá, pega o coeficiente de rotação do aço, dá uns 14 centímetros, uma torre grandona como a Torre Eiffel. Ou seja, um prédio pequeno, assim, que não vai conseguir visualizar a diferença. Né? Dá para calcular, mas visualizar não dá.
Vou pegar um exemplo bem bonitinho aqui pra gente. A pessoa sabe qual é o material que mais dilata? O material que mais dilata? Cara, de sólido eu não sei te dizer. Eu sei te dizer um dos que menos dilata, que é o pirex, certo? Aqueles vidros que a mãe usa para botar no forno, para fazer a torta, etc e tal. Aquilo é um vidro especial, chamado, a marca comercial deles é Pirex. Hoje já tem outros, né? É Blindex, não, Blindex é diferente já. Mas tem outros, Pirex é o primeiro, mas depois apareceram outros vidros que eles botaram X no final para saber que é o mesmo estilo, né? Esse Pirex seria um vidro comum que foi dopado com alguma coisa. Colocaram outro tipo de átomo lá dentro daquela mistura, né, de silício derretido para que esses átomos sofressem menos dilatação. O curioso do Pirex, eu tenho um livro meu de resistência dos materiais quando eu fazia engenharia mecânica, que era bem marcante para mim, que na capa do livro tinha lá um Pirex congelado até aqui num bloco de gelo e um maçarico encostando na parte de cima do Pirex, ele vermelhão já de tão quente. E está ali intacto, congelado daqui para baixo e rubro daqui para cima, né? Mostrando que a dilatação das partes ali era mínima, mesmo uma sendo bem gelada e a outra bem quente. E no vidro normal, por que partiria? Uma parte do vidro querendo dilatar e a outra querendo encolher, certo? E aí vai gerar uma atração ali nos átomos que vai estourar o vidro, é por isso que o vidro comum dilata bastante e por isso parte. Eu já perdi alguns copos, tira do micro-ondas, um copinho quentinho, fazer um Nescauzinho, bota perto da janela, puf, quebra o negócio. É comum de acontecer. Por sólido, tem materiais sólidos que dilatam realmente pouco. De cabeça eu não lembro do nome da liga, mas tem ligas especiais que eles fazem para dilatar pouco. Às vezes o mais importante não é que dilate pouco, é que dilate igual às coisas que estão em volta. Então, por exemplo, imagina o motor de um carro. Está lá a 10 graus na garagem nesse inverno. O cara vai lá e liga. Quando ele liga o carro, vem combustível, ar e começa a explodir dentro do motor. Ou seja, começa a pegar fogo a 600, 700 graus dentro do motor e o motor estava todo a 20 graus, 10 graus. Como garantir que o pistão que começa a esquentar primeiro, que está lá dentro do motor, vai dilatar igual ao cilindro que está em volta, né? Porque tem menos de um fio de cabelo entre um e outro. Se o pistão dilatar um pouquinho mais rápido que o cilindro, funde o motor do carro na hora. Então tu imagina, o engenheiro tem que fazer um estudo preciso para ver como que esse pistão dilata, que material vai ter que ser esse cilindro para dilatar juntinho e não ter problema de fritar o motor já no começo da manhã, certo? Então isso que é mais importante às vezes, tu comparar a dilatação dos materiais que tu está usando, né? E finalmente, material que mais dilata são os gases, na verdade. Só que a dilatação do gás é tão diferenciada dos sólidos e dos líquidos que a gente nem usa essa fórmula. Então se eu for pegar um gás dilatando, eu não vou usar ΔV igual a V0 gama ΔT. Eu vou usar uma outra matéria, que é o famoso PVT Povotó, ou PV igual a NRT, que a gente vai voltar a ver esse ano, né? Em física e em química a gente bate um papinho sobre isso, certo? Então os gases têm a propriedade de se dilatar brutalmente, só que aí já não é essa situação, certo? Legal a tua colocação, garoto, enriqueceu a aula. Vamos para a próxima. Não, eu vou fazer um exemplo e vou passar aquela tarefinha sagrada.